Vai, olha só, e vamos trazer aqui nossas convidadas aqui para esse novo bloco aqui do programa Fórum 11h30. Vamos aqui receber Juliane Furno, economista, bem-vinda, tudo bem? Olá. E aí, Ju? Oi, Renato. Bom Como é que dia. tá? Obrigada a você. E Maria Fro, nossa querida âncora aqui do Fórum Sindical, bem-vinda, Fro, tudo bem? Tudo. Boa tarde para todo mundo. Oi, Juju. Boa tarde. Deixa eu falar uma coisa. Eu fiz aqui já um editorial no Fórum 11h30, explicando minha posição sobre o primeiro turno, que foi bastante clara no dia da entrevista com o Gui, todo o contraponto que a gente fez, mas, infelizmente, tem gente que sequer, eu acho que viu a entrevista, pegou, aliás, fizeram um recorte criminoso do ponto de vista do conteúdo editorial, espalharam, e eu falei para a Ju, a gente vai conversar 5 minutos disso. Ela vai falar o que ela quiser, né, Fro? A Fro pode fazer pergunta, mas a gente vai mudar de assunto porque a Juliane Furno, ela é uma economista hoje, e aí depois a gente pode, até eu queria que ela contasse um pouco da trajetória dela como economista, né, como pesquisadora, porque ela é hoje certamente um dos nomes, né, que pensa a economia do ponto de vista social no Brasil mais importante, se não mais importante da sua geração. Então eu queria, enfim, eu falei pra caramba, aí vocês decidam o que vocês querem falar, vocês que mandam, entendeu? Eu tô resfriado. Vai estar até fanho hoje. Vai. Tô brincando. Diga lá, Fro. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que para a gente tentar encerrar esse assunto. Primeiro, a solidariedade a Ju, porque eu nunca vi, parecia aquela cena da Era do Rádio, que o cara leva uma porrada do patrão, chega, bate na mulher, e depois a mulher bate no filho, e o filho não tem quem bater, bate no cachorro. Porque, assim, foi uma coisa... Eu não consigo nem imaginar por que isso virou o que virou, ganhou a dimensão que virou. Eu acho que passa um pouco pela interpretação muito equivocada, né, de uma parte mais sectária do que é o jornalismo, do papel do jornalismo, né? Jornalismo de esquerda, gente, não é assessoria de imprensa partidária. A gente aqui tem lado, claro que tem, mas a gente não briga com fato. Então, a gente vai discutir em cima do fato. A segunda coisa que eu acho muito triste e que eu acho que na entrevista a gente trabalhou bem dentro desse sectarismo é ignorar que no processo democrático, inclusive na esquerda, né? O PT, por exemplo, o PT tem inúmeras tendências, minha gente. O PT, como partido, tem várias pessoas incríveis que discordam uma das outras. A CUT tem várias tendências. Então, assim, que inferno é esse de tentar silenciar as pessoas e tentar nos silenciar? Quer dizer qual é a pauta que a gente tem que fazer. Ninguém aqui vai dizer o que a Fórum tem que discutir, me desculpem. Vocês têm toda a liberdade do mundo de nos ver ou não nos ver, mas a gente vai trazer aqui o que a gente acha que é pauta relevante. Então, assim, Ju, eu sinto muito os absurdos, mas eu já tinha conversado com a Ju e falei, Ju, eu sou uma caca velha de internet, eu já levo porrada há muito tempo, eu já fui ameaçada de morte, eu já fui muitas coisas, né? Eu estou há 20 anos nessa luta, e tem uma coisa que eu acho muito ruim, é que as pessoas, assim, elas vêm nesse efeito manada e elas ignoram completamente de que lugar nós somos, de que lugar social nós falamos, qual é a nossa trajetória, né? Então, eu fiquei chateada com um monte de coisa que eu vi, mas eu paro, assim, chega uma hora que eu falo assim, fala sozinho, entendeu? Não dou bola para isso, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Bora lá. Eu queria começar, retomar o que o Rovai falou, porque eu já trabalhei com a Ju, gente. A Ju é uma educadora popular maravilhosa. Por que ela é uma educadora popular maravilhosa? Primeiro porque ela assim, bebe muito na fonte do Paulo Freire, mas porque ela tem muito conteúdo. Então, a Ju é capaz de transformar assuntos muito duros em algo que as pessoas, a base, entenda. Então, a primeira coisa, Ju, a gente está aqui
dessa disputa, né, com a esperança de levar no primeiro turno, você que é uma economista do porte que você é, como é que a gente trabalha na própria rede? Eu acho que você vem fazendo isso, mas assim, como é que a gente deixa claro? Porque o bolsonarismo, ele tem essa coisa moralista de ficar criando um monte de bobagem, as pessoas caem nisso. Como é que a gente leva, Ju, para as pessoas o debate mais importante dessas eleições, que é recuperar os direitos da classe trabalhadora, sabe? O direito de comer, o direito de morar, o direito de comprar gás, o direito de ter um emprego decente. Assim, como é que a gente faz essa disputa? Bom, primeira coisa, obrigada. Eu até relutei em aceitar vir aqui hoje, porque eu, assim, sou muito sensível, talvez porque eu seja jovem, relativamente também jovem de internet, então eu não estou acostumada, assim, para mim foi um processo bastante duro, porque eu esperava, com a assunção das minhas posições políticas, historicamente, ser muito atacada pela direita, principalmente pelos liberais, né, por assumir, do ponto de vista econômico, uma pauta de esquerda, né? A economia é um lugar muito fechado, né? E travestido de muito técnico, é muito difícil você assumir posições progressistas. E aí é muito duro quando você é muito atacada e interditada pelos seus companheiros, né? Principalmente por aqueles que votam e fazem campanha no mesmo candidato que você, que é o Lula. E aí eu queria, assim, perder 5 minutinhos nisso aqui só para limpar esse meio de campo. E aí, como muita gente acaba não me conhecendo, não conhece a minha trajetória, e aí eu acabo, assim, até compreendendo mais porque as pessoas caíram em várias fake news, né, ao longo da própria eleição do governo Bolsonaro, porque eu vi, né, se repetir insistentemente uma série de mentiras a meu respeito que se generalizaram, né? Em algum momento foi o PCO, mas num segundo momento isso se espalhou para uma base militante muito mais ampla. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu prezo muito pelo respeito nos debates políticos, assim. Eu nunca xinguei uma pessoa, eu até trabalho isso na terapia, assim, nunca baixei o vidro de um carro e disse, seu arrombado, eu nunca fiz nada do tipo. E eu acho até um problema, eu tenho um problema. Vamos treinar isso, Ju. Vamos treinar isso. A minha terapeuta diz que é raiva acumulada no fígado que dá dor de cabeça, porque eu nunca xinguei uma pessoa na minha vida. E nem nas redes, assim, eu morreria se eu dissesse, vai se fuder. E aí eu elogiei o Jornal da Fórum, porque eu achei muito legal terem trazido a Rita aqui, e não terem trazido ela aqui para fazer monólogo, terem trazido ela para ser confrontada nas suas ideias, com respeito à sua pessoa. E o mais incrível foi que, em determinado momento da live que eu assisti, a Rita cogitou votar no Lula. Talvez ela tenha feito isso demagogicamente, não sei. Não. Mas o que me sugeriu é que, enquanto a gente atacava demasiadamente a pessoa da Rita e não as suas ideias, talvez isso mais a tivesse afastado do que confrontar politicamente, respeitosamente, e a constranger, de certa forma, com relação ao momento que a gente vive, o papel responsável que ela, como uma militante, tem com o Brasil, com as forças populares, que nesse momento passa por uma atitude radical, que é votar no Lula, porque radical não é votar num grupo residual, que é muito convicto nas suas ideias, mas que não tem aderência na sociedade, é votar em quem a direita escolheu como inimigo principal, que hoje é o Lula. E aí eu fui muito atacada, e se utilizaram para me atacar de uma suposta relação que eu teria com a CIA, com o imperialismo ou com o antipetismo, porque eu trabalho num instituto, que é o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, que ele tem uma parte no seu site que chama parcerias. Dentro dessa parceria, ele tem uma parceria com uma organização estadunidense que chama Global America. Eu não conhecia, mas ela é ligada ao NID, que é um aparelho ideológico imperialista dos Estados Unidos, que é preocupante. Acontece que essa parceria foi uma parceria para traduzir textos. Assim, pessoalmente me incomoda, mas nunca foi uma coisa muito significativa. E dentro deste mesmo local que chama parceria, se vocês digitarem, tem muito mais parceria com o governo do Partido Comunista Chinês do que tem com essa única organização dos Estados Unidos.
Bom, se isso diz respeito a quem me financia, então eu posso dizer que eu sou financiada pelo bastião do anti-imperialismo hoje, que é o governo chinês. Ou tem parceria com a UNIO, com várias organizações. Então, eu, num primeiro momento, queriam atacar o Boulos, provavelmente, tentando encontrar conexões do Boulos com a CIA, né? Uma coisa, inclusive, típica, uma tentativa de desqualificação, em algum momento chegou em mim. E assim, a despeito de eu ter uma vida pública e aberta, nunca encontraram nada que possam, né, associar a mim. Então, como tem com a Rita prints antigos, recortes de falas antigas, não tem absolutamente nada sobre mim. Inclusive, as pessoas colocarem meu nome no Google vão ver, inclusive, como eu prezo pela categoria imperialismo. Vai sair um livro meu, pela Leonardo da Vinci, sobre esse tema. Mas as pessoas não olham essas coisas. Elas olham uma especulação que elas fazem com relação ao futuro. O que a Juliane pode representar sendo trabalhadora desse instituto que supostamente é financiado pela CIA. Não existe nenhuma prova sobre isso. Eu gostaria, inclusive, de dizer meu CPF, que alguém quebrasse o meu sigilo bancário para acabar com essa tormenta, que é essa associação de que eu teria financiamento internacional. Minha mãe, quando viu isso no Facebook, me ligou e falou assim, eles sabem que você mora na Cracolândia, num prédio que não tem nem interfone? Falei, não, eles não sabem. E tem uma coisa chamada reprodução material da vida. Tem uma coisa chamada ser economista de esquerda, que trabalhou em 3 lugares. Eu trabalhei na CUT, eu trabalhei no Sindipetro, eu trabalhei na assessoria parlamentar de um deputado federal do PT. Uma economista com esses 3 elementos no seu currículo não encontra emprego em lugar nenhum. Uma pessoa que trabalha no setor privado, que tem um canal no YouTube e tem liberdade de expressão, eu desconheço. Já tentei levar um monte de gente do setor privado no meu canal e nenhum pode ir, porque no setor privado a gente não pode falar coisa. Eu, pelo menos, ainda posso. Eu tomo cerveja com alguns deles e eles falam, se eu for lá, bicho, nunca mais eu sou chamado para ir na Globo, ainda vou ter muitos problemas com... Né? Exato, então eu queria limpar esse meio de campo. Não tenho financiamento internacional, eu não sou uma agente do imperialismo, eu não sou diretora desse instituto, não estou na diretoria. Já disseram coisas como, por exemplo, o instituto que ela dirige, que ela coordena. Eu sou uma trabalhadora, eu vendo a minha força de trabalho, sou feliz de vender a minha força de trabalho no lugar onde eu tenho liberdade de expressão. Inclusive, olhem os materiais do IRI na parte econômica, todos são progressistas. Inclusive, quando a gente debateu as sanções econômicas, a gente faz uma crítica aos Estados Unidos, mas é que ninguém olha nada disso. As pessoas só caem em teorias da conspiração e desqualificam o interlocutor. E isso me incomoda profundamente, porque eu sou chamada de antipetista quando essas pessoas talvez estavam lendo Olavo de Carvalho e eu estava militando contra o golpe, porque eu tenho uma vida de militância nesse campo político pregressa há muito tempo. E está tudo documentado, porque tem foto, quem quiser olhar no Facebook, tem texto, tem qualquer outra coisa. Isso me incomoda muito, porque isso é interdição, é cancelamento, é silenciamento de uma pessoa que está dentro do mesmo campo político, porque elogiou o fato de um jornal ter trazido uma pessoa para ser confrontada. Em nenhum momento eu elogiei a posição da Rita, pelo contrário, ainda disse discordo da Rita. E ainda no mesmo momento eu ainda falei, e a Sabrina Fernandes também é criticada, ou seja, ainda fiz uma crítica aos supostos radicais que também fazem uma prática parecida com quem vota no Lula no primeiro turno. E eu fui bombardeada. E assim, isso enquanto a gente deveria estar gastando energia combatendo o Bolsonaro, e eu fico pensando, como é que uma pessoa dessas chega num trabalhador que diz que eventualmente vai votar no Bolsonaro, se ele vai ser chamado de quinta coluna, de agente do imperialismo, de fascista, de qualquer outra coisa do tipo. Então, é isso que eu teria a dizer, assim, limpar esse meio de campo. Eu não sou financiada por lugar nenhum, pelo contrário, tenho um compromisso com a classe trabalhadora, tenho um compromisso com a luta anti-imperialista, nasci nos movimentos sociais, reivindico o legado dos movimentos de libertação nacional latino-americano, e estou aqui compromissada com eleger o Lula e com a militância política e que construir um país com redução das desigualdades e com uma economia que enfrente o interesse dos poderosos. Para finalizar mesmo, um menino chegou a dizer que eu tinha que sair da equipe econômica do Lula como uma forma de suspeição, porque eu estaria ali representando os interesses do meu patrão, que é imperialista. Falei, olha, eu não estou na equipe do Lula porque eu trabalho no IRI, porque eu tenho uma grande história anterior. Em segundo lugar, a pessoa nem se deu conta de olhar qual é a composição da equipe econômica.
e de identificar que dentro daquele espectro eu cumpro um papel junto com outras pessoas muito mais à esquerda do que Você gente está à esquerda. por banco, né, que trabalha no INSPER, que fala em ajuste fiscal. E aí, ou seja, não importa as suas ideias, importa o que eles acham que é determinante sobre a sua pessoa, mesmo que eles não tenham absolutamente um recorte, uma fala, um texto, nada que eles possam sinalizar que você, em algum momento, foi antipetista ou qualquer outra coisa que vale. É esse meu desabafo. Eu acho que agora a gente pode falar de coisas daqui para frente. Só queria fazer um parênteses para a gente mudar. E assim, foi bizarro, porque eu acordei no domingo pela manhã e os ataques estavam todos na Ju, sendo que eu que tinha coordenado a entrevista, estava afronta, e de repente pegaram a Ju. Aí eu fui, fiz um post, publiquei, falando, vem em mim, porque isso é misoginia pura. Né? E começou com um ataque lá de trás com o Boulos, que foi para cima dela depois. Uma pessoa maluco, canalhas, como dizia o Requião. Não tem papo furado. Ju, eu queria fazer uma pergunta, depois eu passar para a Fro, rápida. Queria que você me falasse o que está sendo discutido nesse plano de governo do Lula. Pelo amor de Deus, aproveita que está aqui, eu não vou deixar de perguntar isso. Como estão esses debates? Eu entrei muito recentemente na equipe e desde lá não teve uma reunião geral, né? Não tem ainda a delimitação, porque, convenhamos, o que determina o próprio plano de governo não é o que está escrito no TSE e não é o que um bando de economistas muito bem esclarecidos vai escrever, mas é o caminho da política, né? São a correlação de forças, são as alianças políticas, então isso precisa estar mais sedimentado, até porque me parece que o PT não quer exercitar unilateralmente, né, o exercício de formular um programa de uma candidatura que tem essa vocação mais coletiva. O PT encabeça, mas outros setores estão acompanhando. Então, o que tem são diretrizes gerais, que são acompanhadas por pequenos grupos que se dedicam a partes importantes do programa. Então, tem um grupo de energia, que tem um trabalho bastante intenso, tem um grupo de seguridade social. Então, tem algumas grandes diretrizes que eu acho que os grupos, a partir de agora, com a entrada ou com uma linha política mais consolidada do que é possível neste momento, com essa base de sustentação, apontar para o futuro, são algumas grandes linhas. E a principal delas, me parece que passa pela questão fiscal. Ou seja, todo esse plano, né, que em alguma medida vão ter que caber os nossos sonhos realistas para o próximo período, que passa, como a Fro falou, por questões imediatas, né, que dizem respeito à vida do trabalhador, o emprego, a recomposição da renda, recomposição dos salários, as políticas de transferência, né, a pandemia está relativamente acabando, mas os seus efeitos são muito de longo prazo, e isso vai demandar um papel muito enérgico do Estado. Não para concorrer com o setor privado, mas inclusive para lhe dar subsídios. É quando o setor privado, quando o Estado investe, que o setor privado cria confiança também para investir na sua rebarba, nas suas externalidades. Tudo isso só pode ser feito se a primeira ação do governo Lula no próximo período, é isso que se tem ensejado, é que se modifique o teto de gastos. Ou seja, o teto de gastos é uma camisa de força. Não é possível pensar política social, política estabilizadora de investimento sem que o teto de gastos seja redesenhado. Então, a gente precisa de metas, não só de controle das contas públicas, mas meta de crescimento, meta de geração de emprego, meta de investimento, que é fundamental para a retomada do crescimento de longo prazo. O que vai ser feito em substituição ao teto de gastos ainda é uma divergência entre os economistas. Há aqueles que acham que não precisa ter nada, e que o gasto pode flutuar, inclusive com metas de gasto primário, e aqueles que acham que vai ser necessária uma mediação. Alguma banda ali de flutuação de quanto o gasto pode flutuar, né, o quanto ele pode, inclusive, ser feito a despeito do que se arrecada, algum tipo de teto, mas que não se relacione com a inflação passada, mas com a capacidade de arrecadação do Estado. Veja, hoje acontece uma coisa muito esquisita, a gente não percebe. Se o Brasil ganhar na loteria, ou se a Petrobras der 3 vezes mais lucro do que ela dá, isso não pode ser gasto em políticas sociais, em nada, porque o gasto congela e ele só permite a variação da despesa primária corrigindo a inflação do ano anterior. Então, ele não tem correlação nenhuma com a receita.
Quer dizer, o país pode crescer e mesmo assim os gastos vão estar congelados. Então, está em discussão uma nova regra, um novo regime fiscal, que tem ainda algum tipo de controle sobre a despesa primária, mas que, por exemplo, os investimentos saiam do gasto, que hoje os investimentos, eles são aquela parcela do gasto que ela não é constitucional, que ela não é engessada. Então, tudo aquilo toda a despesa obrigatória, né? Você paga toda a despesa obrigatória, o que sobrou você pode fazer despesa discricionária, que é aquilo que não é carimbado, que é onde está o investimento. Só que acontece que quando não sobra nada, quem é penalizado é o investimento. O investimento é fundamental. O investimento é o que diz quanto de capacidade produtiva vai existir no futuro para o país crescer. Então, o investimento fora do teto, algumas políticas serem corrigidas pelo crescimento populacional, por exemplo, saúde. Não faz sentido ser corrigido nem por inflação, nem por aumento da arrecadação. Saúde tem que ser corrigido o gasto em termos per capita. Se nasce mais gente, se envelhece mais gente, a saúde tem que ter mais recurso. Então, alguma regra nesse sentido vai ser fundamental. Acontece que isso não depende da vontade só do Lula, né? Às vezes parece, o Lula não mexeu no teto. Isso depende de Congresso, depende de correlação de forças, depende de sustentação política, mas essa é a questão fundamental. Em segundo lugar, vamos ter que pensar um ajuste muito fino entre a política fiscal e a política monetária. Lembre, o Banco Central agora tem autonomia em relação à presidência. Não adianta a política fiscal ser expansionista se, para controlar a inflação, o Banco Central continuar dando choque na taxa de juros, porque isso vai aumentar a dívida, vai constranger ainda mais a capacidade de gastos e você vai ter uma dissonância entre as duas principais esferas da política macroeconômica. Então, algo vai ter que ser feito ainda nesse sentido, mas me parece que a principal medida é fortalecimento do Estado, das empresas públicas e nova regra fiscal para que os gastos possam ser anticíclicos e reanimar o crescimento da economia. Fro, quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só, antes eu ler aqui alguns superchats, agradecer a galera que está colaborando aqui com a TV Fórum. A Marina Machado Barbosa Nascimento diz: Ju, você é ótima, as pessoas que estão surtadas, de fato. E tem aqui o André Marcolini chegando como um novo membro da TV Fórum, muito obrigada, bem-vindo. Tem também aqui a Marina Machado dizendo: muito obrigada por trazerem razão ao debate. Gente, o que nos separa do bolsonarismo é o debate sem ódio. Podemos discordar sem ódio, sem julgamento. E também aqui queria, o Gustavo de Lucena diz: Juliana, o principal difamador no Twitter é o perfil anônimo Secambará. Esse cara faz isso há mais de 10, 15 anos. Esse cara é pior do que o Carlos Bolsonaro, Carlos. Eu já é um filho que se diz de esquerda. Ele que se revela e vem me processar. Bandido que se diz de esquerda. E tem aqui, queria mandar aqui tem a Janaína também, dizendo: o problema maior é que as ações e omissões das quais a Rita culpou Lula não são verdadeiras, como a pauta aborto, reforma trabalhista e o fim do teto de gastos. A gente falou sobre... Eu comecei a minha fala com o Guilherme, gente, antes da live, falando disso, retomando o discurso do Lula sobre o significado de soberania e que ele estava cobrando coisas que estavam lá. Então, assim, o Rovai estava no Fala Rovai, alguém brigou com o Rovai, porque o Rovai disse que o Lula não vai nos debates. O Rovai não disse isso. Então, eu respondi para a pessoa, eu entrei e falei assim: gente, não é possível, vocês estão vendo ao vivo. O Rovai acabou de dizer que o Bolsonaro não vai. Então, chega uma hora aqui na internet, não adianta a gente falar as coisas, as pessoas colocam as coisas na nossa boca. A Priscila está dizendo assim: eu acho que o vídeo do Gregório foi muito importante pelo alcance. Eu acho também, Priscila. Só que eu falei isso no Twitter e falei: a gente tem que convencer cirista. É o melhor que o Gregório faz naquele vídeo. E as pessoas começaram a me chamar de Maria Pirou. Porque eu disse que o Lula, que o Ciro acertou. Ele tem que chamar. Ele acertou. Minha gente, eleição não é... Quem não está preparado não desce para o play. É claro que o Ciro ia se aproveitar disso e chamar o Gregório. E eu disse, e o Lula tem que chamar o Gregório, tem que chamar a Rita, tem que chamar os Galonceis, enfim, tem que ampliar, falar com todo mundo. Não, o Lula tem que falar com o trabalhador. Meu Deus,
A gente não separa mais, gente, o que está na rede, o que está na rua. O trabalhador também vê aqui, vê um monte de gente. Mas eu queria voltar para o nosso debate, Ju. Você falou coisas bem interessantes sobre o teto de gasto, e volto de novo a convocar aqui a Juliana, educadora popular. A gente precisa explicar para as pessoas, por exemplo, que no teto de gastos, o 45%, pelo menos, do que a gente arrecada vai para banco. As pessoas, isso não está no teto de gasto. Está no teto de gasto a gente investir no SUS, investir na educação, mas não está no teto de gasto pagamento de título da dívida pública. Então, como é que a gente deixa isso claro, Ju? Porque eu acho que essa disputa... Eu estou brava com essa galera de internet que fica atacando a gente feito uns dementes, porque o que é central não está fazendo, que é essa disputa que a gente precisa fazer no campo da economia com a classe trabalhadora. Para mim é simples. Eu vou conversar com o cirista, eu vou conversar com todo mundo, porque eu também quero que o Lula ganhe no primeiro turno, mas eu vou conversar de modo decente e quero explicar para as pessoas por que o Lula tem que ganhar no primeiro turno. E acho que você ajuda a gente nisso. Isso é importante. Eu acho que, assim, essa particularidade do teto de gastos não reajustar as despesas a partir das receitas, mas a partir de uma variável que não tem correlação assim, macroeconômica fundamental com o orçamento, que é a inflação, é algo a ser explorado, né? E só o Brasil faz isso. Tem vários países com alguma contenção de gastos, mas que vão usar outros indicadores, como o crescimento econômico, o crescimento das receitas, o crescimento populacional. A gente usa a inflação, que depende de várias variáveis que a gente nem controla, né? Hoje a gente vê uma guerra na Rússia e na Ucrânia, uma fuga de capitais impacta a inflação, e isso não diz respeito aos nossos aspectos internos. Segundo, o teto de gastos serve para a despesa primária, para a despesa, né, social, tanto as obrigatórias quanto as discricionárias. Mas não serve para a despesa financeira. Essa pode crescer livremente. Essa não impacta na dívida pública? Óbvio que impacta. Então, o problema, eles não estão preocupados com o tamanho da dívida, até porque eles sabem que o tamanho da dívida para uma economia endividada na própria moeda não é o indicador mais importante. Eles nos assustam. Eles ficam dizendo, olha o tamanho da dívida pública. Aí eles dizem alguma coisa como, por exemplo, a dívida pública é R$1 trilhão. Aí a gente fica, nossa, R$1 trilhão. A gente tem condições de saber se R$1 trilhão é muito ou é pouco? É claro que assim a gente ouve R$1 trilhão é muito. Mas se eu disser para vocês que eu tenho uma dívida de R$10 mil, vocês vão dizer que é muito ou que é pouco? Vocês não vão dizer nada, provavelmente, porque vocês não sabem quanto eu recebo. Se eu recebo R$50 mil, ou se eu recebo R$20 mil, uma dívida de R$10 mil pode não ser muito. Então, o que eles não apresentam é o comparativo. É que a nossa dívida, ela tem que ser em relação a alguma coisa. Geralmente em relação ao PIB. Só que quando eles dizem a dívida pública do Brasil é 80% em relação ao PIB, eles estão pegando uma variável que é ano, PIB é um ano, com uma variável que é um estoque, que é dívida, que é de vários anos. Você não paga o endividamento de 10 anos com o recurso de um ano. Então, já é uma comparação errada, mas não vamos se perder muito aqui, porque isso aqui também é um papo muito de economista. Mas o que importa é que a preocupação deles não é com o tamanho da dívida, porque estados endividados na própria moeda não quebram. É o que eles fazem a gente parecer, né, ficar assustado. A terceira coisa é que eles construíram o teto de gastos e construíram uma série de outras reformas neoliberais, como a da Previdência, sob um argumento de que o Estado está quebrado. Eles dizem, o PT quebrou o Brasil, não tem mais dinheiro. Inclusive, um pouquinho antes da pandemia, tinha 1 milhão de pessoas na fila do Bolsa Família que não acessavam o recurso porque não tem dinheiro. Não existe não tem dinheiro, porque um Estado que emite a própria moeda, ele não tem um cofre, como é na nossa casa, que ele vai ali tirando moedas e aí uma hora a moeda acaba. Inclusive, eu queria saber como essa história não tem dinheiro. Bom, não tinha dinheiro para pagar 1 milhão de pessoas que estavam na fila do Bolsa Família,
Aí veio a pandemia e o Estado tirou 600 bilhões para pagar o auxílio emergencial. Mas não tinha dinheiro? Como é que saiu 600 bilhões? Porque estados não têm restrição de gasto a priori, porque um Estado ele emite dívida, inclusive na sua própria moeda. Os estados eles têm o manejo da política fiscal diferente da gente. A gente, sim, não pode gastar mais do que arrecada. O Estado não só pode, quanto ele deve gastar mais do que arrecada. Porque quando ele gasta mais do que ele arrecada, na verdade, ele está dinamizando e aquecendo a economia. Então, o teto de gastos, na verdade, é uma amarra feita sob uma justificativa de que não tem dinheiro. Acontece que para todas as outras coisas que são importantes, o dinheiro aparece. Então, o teto de gastos é uma armadilha para sufocar tudo aquilo que é investimento público fundamental. E isso não é à toa. E não é porque eles não sabem como funciona o financiamento do Estado Nacional. Tem um objetivo muito claro. É que se saúde, educação, seguridade vão sendo asfixiadas, se elas vão tendo uma redução do seu investimento e vão sendo cada vez mais sucateadas, as pessoas vão começar a necessitar desses serviços públicos e começar a abrir mercado para coisas tipo doutor consulta, né, que são consultas pagas feitas para pobre, né, novos tipos de planos de saúde feitos para pobre. E isso ajuda a dar vazão para uma série de capitais sobreacumulados e empresas que pagam, às vezes, a campanha dessa galera, via CPF, que seja, que precisam de um espaço para fazer esse capital delas render. Então, isso está muito ligado a uma estratégia de asfixia dos serviços públicos para que eles sejam capturados pela esfera privada. Veja, tem coisas hoje, isso que se chama de reforma neoliberal de segunda geração. Primeiro, os caras foram lá, destruir um monte de empresa estatal, desregulamentaram os mercados, abriram a economia. As reformas de segunda geração vamos acabar com essa ideia de que o Estado precisa ter serviços de caráter universal para a sociedade como um todo. Então, vamos subfinanciar cada vez mais esses serviços para que o Estado oferte só o básico e que o resto todo, o setor privado, se mostre mais eficiente. E quem não puder pagar, vai ganhar um voucher. Veja, o Paulo Guedes, inclusive, queria que parte do Fundeb, que estava em debate ano passado, fosse uma parte para o fundo e outra parte fosse para voucher, para quem não pudesse acessar a creche, porque não ia ter, porque o Fundeb ia ser reduzido, comprasse, então, vagas de mensalidade na creche privada. Veja, isso é um processo de privatização e financiarização da vida na sociedade. É o Estado se retirando da garantia de serviços públicos fundamentais e transferindo essa responsabilidade para o setor privado, abrindo espaço para que o setor privado capture e lucre aquilo que anteriormente era de responsabilidade de acesso público, coletivo e fundamental. Então, o teto de gastos não é para equilibrar gasto. Veja, desde que tem teto de gasto, o teto de gastos tinha como premissa a ideia de que ele ia reequilibrar as contas públicas. Desde que tem teto de gastos, as contas públicas, na verdade, mais se desequilibraram ainda. Olhem o resultado primário do governo. Eles não sabiam que se tivesse teto ia piorar a situação fiscal até, porque se o governo corta gasto, ele corta mais ainda a arrecadação? Claro que sabiam. O que interessa para eles não é reequilibrar as contas fiscais. O que interessa para eles é remodificar completamente a concepção de Estado. E é assim que age o neoliberalismo. E fazem, para finalizar, terrorismo fiscal com a gente. Veja o que o Estadão fez no sábado, se não me engano. Um editorial dizendo se o Lula mexer no teto de gastos, ele vai prejudicar a vida do mais pobre. Esse é o terrorismo. É dizer, não mexa no teto, porque se você mexe... Como se o Estadão se preocupasse com o pobre, né? Mas Exato. Não mexa no teto, porque se você mexer no teto, vai ter uma explosão na inflação, porque o mercado vai ficar nervoso e vai ter fuga de capitais e vai desvalorizar a moeda, o dólar vai a R$11, a inflação vai a 18%, e aí a taxa de juros vai ter que ir a 20%, logo você vai desaquecer a economia e vai prejudicar justamente aquele que você queria ajudar, que é mais pobre. Logo, deixa as coisas como tá. E aí o pobre está mal, mas vai ser pior do que se ele ficar mais mal se você mexer no teto. Isso é terrorismo. É você
coloca medo na população para que ela não aceite enfrentar aquilo que a sufoca, porque pode ser pior. E a profecia pode se autorrealizar, sim, porque os mercados têm poder. Veja o que foi a eleição do Lula em 2002. Os mercados podem fazer a profecia se autorrealizar. Eles fazem especulação contra a moeda, eles fazem chantagem dos mercados, aí tem fuga de capital, aí o dólar vai a 11 mesmo, aí a inflação explode, eles vão dizer, tá vendo? Aí a bolsa derrete, tá vendo? O governo Lula faz mal para a economia. Na verdade, faz mal porque ele exatamente contraria aqueles interesses e os mercados fazem chantagem. Muito bom a explicação, e agora a gente vê que, na verdade, a inflação já explodiu, as pessoas mais pobres estão aí, tem o tomate 103% de aumento em 12 meses, a cenoura 178%, só que muita gente acaba caindo naquela balela de que, não, mas o culpa é da pandemia, e depois veio a guerra. Como explicar para as pessoas que estão assistindo, que vão reproduzir essa explicação, por que a culpa é do Bolsonaro, que inclusive virou sticker, né, que as pessoas já estão colando no supermercado. Por que a culpa é do Bolsonaro, Ju? Porque pandemia e guerra, de fato, afetam a economia. Acontece que pandemia e guerra aconteceu no mundo inteiro, principalmente nos países que foram, inclusive, mais afetados, ou que têm relações comerciais diretamente com Rússia e Ucrânia, que não é o caso do Brasil, ou que não são exportadores de commodities, portanto, precisam importar alimentos. Essas economias, sim, foram prejudicadas pela guerra e principalmente pela pandemia, que desorganizou toda essa cadeia de suprimento. O Brasil é um caso ao contrário. Olha que maluco! O Brasil se beneficiou da guerra, porque o Brasil, ele exporta os produtos primários que estão com seu preço aumentado por causa da guerra. Porque Rússia e Ucrânia são principais produtores de trigo, principalmente. Como elas não estão podendo produzir, porque estão num esforço de guerra, há menos trigo no mercado. Quando há menos trigo no mercado, pela lei da oferta e da procura, o preço do trigo sobe. Se o Brasil fornece trigo, ele se aproveita da falta desse trigo no mercado para abocanhar mais mercados. E é não só em volume de exportação de trigo que ele ganha, mas também em preço, porque o preço da saca de trigo subiu. Petróleo, que aumentou. No caso do Brasil, a gente importa de derivado em torno de 25% só. O resto a gente produz internamente. E parte dele, como a gente não consegue refinar no mercado doméstico, porque a última refinaria que foi feita no Brasil foi lá em 2014, ainda foi feita pela metade, porque a Lava Jato paralisou tudo. Então, como a gente não pode refinar tudo, porque a gente não tem capacidade, a gente exporta uma parte. E a gente exporta o petróleo custando mais. Ou seja, o Brasil se beneficiou do aumento desses preços. Então, ele não pode definitivamente culpar a guerra. Em termos de pandemia, sim, principalmente porque a desorganização dessas cadeias e a própria dinâmica de crise fez com que a nossa moeda se desvalorizasse no mercado internacional. E também por muita fala idiota do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Quando eles falam, quando o Paulo Guedes dizia o Brasil pode viver uma hiperinflação, é claro que ele afugenta os investidores internacionais. Veja, o próprio governo, ou quando Paulo Guedes disse o Brasil está quebrado, é claro que ele afugenta investidor internacional. E se eles tiram o capital deles, se eles tiram o dólar, pela lei da oferta e da procura, menos dólar no mercado internacional, faz com que o preço do real caia. Então, a nossa moeda se desvaloriza. Hoje, só o Brasil, a Turquia, a Argentina e a Rússia, na verdade, a Argentina e Rússia poderiam ser tirados, porque em termos de desemprego, essas economias estão muito melhor do que a nossa. Então, só Brasil e Turquia tem o que a gente chama de tríplice coroa. É uma coisa que quem fez economia estudando o manual de economia nunca vai conseguir explicar, que é o seguinte, a gente tem inflação, juros e desemprego em 2 dígitos. Por que a gente nunca vai conseguir explicar? Vocês lembram do Gilberto, o Gil do Vigor no Big Brother, explicando para Juliette por que o Banco Central não podia imprimir dinheiro? Ele disse assim, o Banco Central não pode, eu achava que o Banco Central podia imprimir dinheiro, o Banco Central não pode imprimir dinheiro, porque se ele imprimir dinheiro, todo mundo vai ficar empregado, vai ter emprego para todo mundo e todo mundo vai consumir.
Se todo mundo tem emprego e consome, a inflação aumenta, usando lá a tal da curva de Phillips. Então, quem estudou no manual de economia sabe que existe essa correlação. Desemprego baixo e inflação alta. Lembra da Globo News dizendo que foi o desemprego e a recessão que derrubou a inflação. Então, se o desemprego está baixo, a inflação está baixa. Agora, a gente tem desemprego alto e inflação alta. Como assim? Já está estranho. Depois, a gente aprende que quando a inflação está alta, a gente usa os juros para derrubar a inflação. Aí agora a gente tem juros altos, mas a inflação não cai. Então, a gente tem os três. Isso, gente, é praticamente impossível de acontecer. Talvez nunca tenha existido na história das economias a existência desses três elementos aumentando com 2 dígitos ao mesmo tempo. E isso é culpa do Bolsonaro, porque só o Brasil e a Turquia que tem endividamento externo, Turquia que tem estrangulamento externo, nem vamos entrar porque é outra realidade, tem esse problema. Por quê? Porque a nossa inflação hoje é culpa do Bolsonaro. Por que a culpa é do Bolsonaro? Porque o que está fazendo a inflação ficar alta no Brasil é preço de combustível. E por que é culpa do Bolsonaro? Porque combustível chama preço administrado. É de responsabilidade do governo federal. Ah, mas é o livre mercado que domina. Uma ova. Inclusive, não existe livre mercado para petróleo, gente. Lembra o que a OPEP fez lá nos anos 60? Botou o petróleo onde quis. Não é livre mercado. É decisão política. Está na Constituição Federal, no capítulo sobre empresas estatais, que a regulamentação sobre várias coisas, inclusive o preço de um produto vendido por uma empresa estatal, é de responsabilidade do seu acionista majoritário, como é em qualquer empresa privada. Vai dizer para o dono da Odebrecht que ele não define o preço da mercadoria, por que para o Estado seria diferente? Então, o Bolsonaro, ao agradar os interesses de mercado e os rentistas, colocando o preço da Petrobras completamente à revelia dos seus custos de produção, dolarizado e vinculado ao mercado internacional, está produzindo uma das maiores inflações do Brasil desde o Plano Real. Isso é culpa do Bolsonaro. A desvalorização da nossa moeda, que também impacta no aumento do preço das mercadorias, é culpa do Bolsonaro e das idiotices que o Paulo Guedes fala, e do baixo desempenho da atividade econômica que afugenta o investimento estrangeiro. O aumento dos juros básicos da economia, que é isso que faz a economia ficar desaquecida, o empresário não investir, o consumidor não investir, porque o custo do cartão de crédito está cada vez mais alto, por isso ele não faz parcela para consumir produto que custa mais caro, e por isso a indústria de transformação quebra. E isso é culpa do Bolsonaro, que segue dizendo que para controlar a inflação tem que aumentar juros. O desemprego elevado é culpa do Bolsonaro, que em grande medida não fez uma política responsável de isolamento social, de auxílio emergencial, que acabou antes da pandemia ter acabado, só foi voltar agora no final do ano. Isso é culpa do Bolsonaro, que não colocou o Estado para liderar a retomada do crescimento econômico, como foi as principais economias capitalistas do mundo. O que faz os Estados Unidos, bastião do neoliberalismo, se não colocar o Estado sob um plano de desenvolvimento a serviço da retomada do crescimento econômico? É claro que o setor privado não pode liderar um processo no meio de uma crise. Então, a ausência de Estado, as besteiras que o Bolsonaro fala, essa exacerbação de que o livre mercado vai resolver todas as coisas, a dolarização do preço dos combustíveis e usar juros para controlar a inflação, na economia brasileira é a fórmula de agravar os nossos problemas sociais, os nossos problemas econômicos. Então, o Bolsonaro é diretamente responsável. Se fosse a crise, se fosse a pandemia, as economias como um todo estariam numa situação dramática, e hoje o que a gente vê é China, Estados Unidos, os países da zona do euro, todo recuperando a sua atividade econômica, inclusive Venezuela, inclusive Cuba, inclusive Argentina, enquanto o Brasil é o último país na América Latina e Caribe inteiro em projeção de crescimento para o ano de 2022. O último país. É Deus em algum lugar e Brasil abaixo de todos. Isso é o que o Bolsonaro tem entregado para a gente em termos de política econômica. Muito bem, que aula, como diz aqui o É por isso que as pessoas atacam a Ju, sabe? Porque elas têm inveja, eu acho. Olha, Ju, eu queria... Deixa eu só ler um superchat, Rovai. Tia Kinka
Juliana, como vocês economistas deixaram passar esse teto de gastos? Mas é isso aí. Não é os economistas, foi a sociedade como um todo. Nós estávamos num período de muita derrota. Os economistas até falaram que não ia dar certo, mas os economistas não são as organizações sociais, os movimentos políticos, a gente que deveria ter conseguido, mas nós estávamos num momento de verdade no fundo do poço. Ainda bem que passamos e agora vamos poder retomar. Às vezes eu fico pensando assim, eu quero ter filho, né? Eu fico pensando assim, um dia eu vou falar para meus filhos que teve uma época que a gente tinha direitos trabalhistas e tal, mas eu fico pensando, será que eu vou dizer? Porque ele vai me culpar muito, vai dizer, mãe, como que na sua geração vocês deixaram isso passar? E aí eu vou ficar, meu Deus. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, assim. Vocês estão discutindo, no debate do programa econômico do Lula, como fazer com essa questão do Auxílio Brasil, que é agora de R$400, maior do que o antigo Bolsa Família, e atinge um número menor de pessoas, e que tem validade só até dezembro. O que fazer com isso? Como é que será feito? Como será o novo programa social do Lula? Vai recriar o Bolsa Família? Vai ser a partir desse piso de 400? Já tem debate nesse sentido? Deve ter. A Tereza Campelo, ela coordena o grupo de desenvolvimento econômico, mas eu não estou nesse setor. Vou aqui pitaquear, como dizem os gaúchos, pitaquear. Eu imagino que tenha que ser modificado, porque o Bolsa Família e o auxílio emergencial, eles não são só políticas de transferência de renda, mas eles são políticas de transferência de renda condicionadas. Então, envolvia uma série de condicionantes importantes. O Bolsa Família, ele não era um programa isolado, focalizado, mas ele fazia parte de um projeto mais geral da Seguridade Social, que inclusive envolvia educação, vacina, acompanhamento pré-natal, vários tipos de acompanhamento à família. Tinha no projeto original, inclusive lá com o Frei Beto, a possibilidade de ser também um instrumento de auto-organização dos trabalhadores, né? Que fosse mais municipalizado, que os próprios trabalhadores gerissem em grande medida o projeto, que ele tivesse ali horas também complementares para acessar o programa de atividades comunitárias. Então, acho que tem coisas muito importantes no desenho para avançar. O Auxílio Brasil, ele rompe, não dá continuidade, inclusive adiciona como condicionalidade uma série de outras coisas ligadas a esporte, mas que estão dissociadas da ideia mais geral de Seguridade Social. Então, o programa provavelmente vai ser remodificado, porque não é só a questão do valor, é a questão de estar incluso dentro de uma perspectiva mais geral de que a transferência de renda ela é uma parte de um programa mais geral de transferência condicionada. Inclusive, muita gente, mais uma vez, né, que se forma nas faculdades de economia ou com manual ou com uma leitura avessa à história, olhava programas de Bolsa Família e dizia assim, mas esse programa é neoliberal, né? Quantos de vocês já não devem ter ouvido essa história? Porque quem criou Bolsa Família foi o Milton Friedman, lá nos anos 70, quando construiu, né, o que era o arcabouço de política econômica do neoliberalismo. Acontece que a gente não pode olhar as políticas públicas na abstração da história, né, como um conceito em abstrato, mas dentro de uma realidade concreta. No Brasil, o Bolsa Família foi parte de um programa mais geral, em que ele lançou mão, sim, de uma política de transferência condicionada, de forma análoga ao que pregava o neoliberalismo, porque as pessoas aqui passavam fome e tinha um contingente muito expressivo de pobreza extrema que precisava ser solucionado imediatamente, porque as pessoas efetivamente morriam, mas não em substituição às políticas universais, que era o que pregava o neoliberalismo, mas concomitantemente. Então, tinha Bolsa Família ao mesmo tempo que tinha mais recurso para o SUS, tinha Bolsa Família ao mesmo tempo que tinha expansão da universidade pública, tinha Bolsa Família ao mesmo tempo que tinha fortalecimento da Seguridade Social e da Previdência Social. Então, essa é a marca, né? É usar de um programa focalizado para fortalecer políticas universais. Mas eu acho que, em termos de valor, sim, é necessário remodificar valor e escopo, porque o Brasil
do Bolsa Família dos anos ali 2000 é muito diferente do Brasil, que a gente provavelmente, oxalá, pegue o país agora nas eleições, porque o número inclusive a correção da linha de pobreza tem que ser feita imediatamente, né? Então, a gente não pode trabalhar com a linha de pobreza anterior, que hoje é extrema pobreza, tem que abrigar mais gente, então o escopo tem que aumentar, o valor tem que aumentar, porque em termos reais, o custo de vida aumentou muito, então o auxílio, o Bolsa Família, ele precisa tá conectado, né? Ele precisa recompor esse aumento inflacionário, mas ele precisa de uma fonte de arrecadação permanente, e aí é que está o pulo do gato. O Auxílio Brasil, ele é um programa, embora chame Auxílio Brasil, de auxílio emergencial. Ou seja, ele foi construído no Congresso Nacional para ser uma política que opera extra-teto de gastos. Ele não tem fonte de compensação, ele é feito exclusivamente com o recurso da dívida pública. Para ser um programa permanente, que é a ideia de um novo Bolsa Família, ele precisa ter uma fonte de compensação, a não ser que a gente derrube a lei de responsabilidade fiscal. Eu gosto da ideia, mas precisaria de bastante força no Congresso. Então, a gente vai precisar encontrar uma mediação com teto, mas mesmo uma mediação com teto, pela lei de responsabilidade fiscal, um programa permanente precisa de uma receita permanente. Isso pode ser feito com alguma mudança na tributação, mas ainda assim vai exigir um desenho de que lugar, para não desabastecer algum outro setor, esse recurso vai sair de forma a compensar permanentemente a existência de um novo setor. Mas tudo isso para dizer que provavelmente, que isso está em pauta, que provavelmente vai ser assim, né, a modificação no desenho do programa, e que deve estar sendo pensado, principalmente via reforma tributária, uma forma de compensação permanente. Fro, para você a última pergunta do dia, porque estamos aqui no finalzinho do Fóramos e Meia, temos compromissos com o Luca. Não, tem pergunta não, quero agradecer a Ju, e foi aquilo que a gente falou, né? As pessoas precisam conhecer a história e a competência que a Ju tem para fazer esse debate de uma forma didática, clara, né? E eu estou vendo um monte de gente aqui na live falando recorta. A gente vai recortar. Né? Eu acho que tem que recortar, porque a Ju tem essa capacidade de dizer para as pessoas coisas muito básicas, tipo, economia do país não pode ser comparado com a economia doméstica, porque dona de casa não tem casa da moeda. Então, ela vai deixando coisas muito claras para as pessoas entenderem, né, como é que funciona algo que sempre vendem para a gente de um jeito muito difícil, que parece que a gente não entende. Então, Ju, obrigada. Estou com saudade de tu. É uma companheiraça e muito, muito sabida. Que bom que vocês conheceram a Ju. A gente fica bem feliz. Vão para o canal da Ju. Ju, fala do seu canal, porque tem que conhecer esse canal. E obrigada por esse espaço. Que bom que a gente desanuviou aí um monte de fake news. Eu queria agradecer. Já estão pedindo a Juliane como ministra da Economia, hein? Aí os haters ficam loucos. Eu quero agradecer aos haters por terem dado a oportunidade de eu trazer a Ju hoje. Obrigado, haters. Viu? O tio Rovai ama vocês. O Rovai, eu ganhei 1.000 seguidores. 1.000 seguidores no Twitter com esse ataque. Aí onde eu agradeci aos haters. Foi muito obrigada. Graças a Deus, vendeu livro pra caramba. Eu coloquei lá publicidade de como derrotar o fascismo. Eu falei, compra da editora, mas o pessoal comprou tudo da Amazon. Eu fiquei bravo, mas não tem jeito. O lançamento é quarta-feira. A Ju falou que vai, ó. Vamos conhecer a Ju e a Fro. Aí, ó, quarta-feira, como derrotar o fascismo. Na Caxiri Shopping, São Paulo, Galeria Metrópole, Avenida São Luís, 187, piso 2, loja 1, no centro de São Paulo, Caxiri Shopping, lançamento Como Derrotar o Fascismo, quarta-feira às 18h30. Se você não for por mim, pelo Sérgio Madeira, vai pela Dri, vai pela Ju, vai pela Maria Fro, vai para as pessoas legais desse planeta que vão estar lá. Quem não foi convidado para o aniversário do Lula e da Janja, que era no mesmo horário, casamento, vai para lá. Né? Vai para lá que a Janja, se der tempo, eu vou lá de vestido de noiva.
É isso, gente. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Fro. Obrigada a você que esteve conosco nesse programa de hoje. A gente volta amanhã às 11 horas, no Fórum 11h30, às 11 horas. Beijos. Valeu! Valeu, gente.